folks, welcome to our virtual class. Today we're studying about the difference between present perfect and simple past, ok? Hoje a gente vai estudar a diferença entre o presente perfeito e o passado simples. É uma diferença bem sutil que pode comprometer o nosso entendimento. Então, por isso a importância da gente fazer essa diferenciação entre os dois tempos verbais. Só esclarecendo, só retomando um pouquinho que a gente viu na nossa aula passada. Na nossa aula passada, a gente estudou o present perfect continuous. Do you remember? Vocês lembram que a gente falou sobre o present perfect continuous? E eu disse para vocês que para uma sentença estar no presente perfeito contínuo, ela tinha que ter 3 características, né? Uma de cara já fica destacada, que é a questão do continuous. Esse continuous dá uma ideia de continuidade, que algo está acontecendo, e a gente viu que para tal, o nosso verbo tem que estar sempre no ing form. Então, é uma característica de ser contínuo, é que ter o verbo no ing form, que equivale no português ao nosso gerúndio. Só que hoje a gente não vai falar sobre o presente perfeito contínuo, a gente vai falar apenas sobre o present perfect. Make the difference between present perfect and simple past, ok? Why you have to do this? Por que a gente tem que fazer isso? Como eu estava dizendo para vocês, existe uma diferença sutil entre esses dois tempos verbais. Por isso a importância da gente estar falando sobre eles. Então, o que acontece? Uma imagem, muitas vezes, vale mais do que 1000 palavras, né? Então, se a gente observar essas duas situações aqui, esses dois contextos, o que a gente pode se subentender? In the first balloon, what you have here? The woman says, I've been in hospital for 3 weeks. Eu tenho estado no hospital por 3 semanas. Esse é o contexto dessa primeira figura. First picture. On the second picture, what you have on the second picture? I was in hospital for 6 weeks. Eu estava no hospital por 6 semanas. Se a gente observar para as imagens, nessa primeira imagem aqui, a moça ela ainda está internada, ela ainda está no hospital. Então, aqui a gente tem uma ação que não foi concluída, certo? Então, nesse caso aqui, a ação não concluída. Se nós olharmos para a segunda imagem, a moça está dizendo que passou 6 semanas no hospital. Só que aqui ela não está mais no hospital, ela está num café com a sua colega. Então, aqui eu tenho uma ação que foi concluída. Antes de nós entrarmos nos pormenores de cada situação, de cada tempo verbal, o que é preciso notar aqui primeiro? Que a diferença básica entre uma sentença, entre uma ação e a outra, é o fato de ter sido ou não concluída. Então, no primeiro caso, na primeira imagem, nós ainda temos uma ação que está em progresso, uma situação que começou no passado, mas que ainda reflete no presente, ou seja, é uma ação inacabada, ainda está acontecendo. Já na nossa segunda imagem, nós temos uma ação acabada, começou no passado e terminou no passado, então foi uma ação concluída. Então, o que a gente já pode tirar aqui de cara? Que o present perfect, presente perfeito, nós utilizamos para ações que não foram concluídas. Ações inacabadas, ações que ainda estão refletindo no presente. Começaram no passado, mas ainda refletem no presente. Já o simple past, ou passado simples, nós usamos para situações concluídas, situações acabadas, que não tem nenhum reflexo na situação presente. Se vocês notarem, olharem para a estrutura, tem um pouquinho de diferença. E essa estrutura que a gente vai ver detalhadamente agora nos nossos próximos slides, ok? Você pode perceber que essa composição de uma sentença no present perfect é um pouquinho diferente da composição de uma sentença no simple past, ok? Então, de cara, o que a gente já pode inferir? Que o presente perfeito nós usamos para situações inacabadas, situações que começaram no passado, mas que ainda têm uma continuidade e um reflexo no presente. Já o passado simples, nós usamos para situações que acabaram, que não tem reflexo
ação concluída. Ok? Let's continue. Form. What's the form? What's the structure of the each tense here? Qual é a estrutura de cada tempo verbal aqui? Para o presente perfeito, nós temos que usar o have or has. Do you remember in the last class I talked to you the difference between have and has? Eu falei para vocês na aula passada sobre a diferença do uso entre o have e o has. Então, para compor uma sentença no present perfect, eu preciso de dois elementos. O have ou has e o meu verbo principal, só que no passado particípio. Opa! Amanda, o que é esse passado particípio? Or past participle, ok? Vamos por partes, né? Vamos primeiro rememorar um pouquinho a questão do uso do have or has. Vocês lembram que eu disse para vocês na nossa aula passada que nós usamos o have para todos os demais pronomes pessoais e que o has nós só usamos quando for terceira pessoa do singular. A gente viu que na terceira pessoa do singular, que é o he, o she ou it, os nossos verbos, eles sofrem uma pequena alteraçãozinha. Isso aqui a gente já estudou quando nós estudamos o presente simples. Então, quando for terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós usamos o has. E se não for o he, she ou it, for as demais pessoas? Quem são as demais pessoas? Os demais pronomes pessoais. O I, o you, o we e o they. Então, nesse caso aqui, nós usamos o have. Isso aqui tudinho eu mostrei para vocês quando a gente estava vendo na aula passada o presente perfeito contínuo, certo? Então, aqui não vai ter diferença. Então, se for terceira pessoa do singular, has. Se não for terceira pessoa do singular, have. Por isso que aqui na estrutura a gente coloca ou have ou has, porque vai depender do sujeito. E o verbo no passado particípio. Então, para uma sentença estar no presente perfeito, tem que ter essas duas coisas. O have ou has, mais o verbo no passado particípio. Amanda, como é que funciona esse passado particípio? Em inglês existem a categoria dos verbos regulares e os verbos irregulares. Se o meu verbo for regular, como o nome já diz, a nomenclatura já traz, ele vai seguir uma regra de composição. Então, o passado particípio dos verbos regulares é semelhante ao passado simples, ou seja, eu acrescento o sufixo ed para fazer esse passado particípio dos meus verbos regulares. E, Amanda, se o verbo não for regular, for um verbo irregular, uma própria nomenclatura também já traz, eles não seguem uma regra. Infelizmente, eles precisam ser memorizados. E existe uma lista desses verbos. Como é que funciona essa lista? Essa lista, gente, normalmente vocês encontram no final do material de vocês. Eu tirei aqui um print de uma parte da lista, não são só esses verbos, nós temos bem mais verbos do que esse, mas aqui só para a gente entender. Porque às vezes vocês olham para essa lista, o que quer dizer isso aqui? O que isso significa? Como é que eu vou usar isso daqui na minha vida, não é? Então, aqui nós temos 4 colunas. We have 4 columns in this chart, ok? Base form, past participle, and Portuguese translation, né? A forma base do verbo, ou seja, o infinitivo. O past form é a forma do passado, que no caso é o passado simples. O past participle, que é o passado particípio, nossa terceira coluna, né? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas. Na quarta coluna, nós temos a tradução desses verbos. Só voltando um pouquinho aqui o nosso slide. A estrutura pede um verbo no passado particípio. Então, para a construção desse presente perfeito, se o meu verbo for irregular, eu vou ter que olhar para a terceira coluna, porque é a coluna do passado particípio. Então, nós temos aqui o primeiro verbo, o verbo be, o famoso verbo be, que é o verbo ser ou estar. No passado simples,
É um verbo irregular, por isso que ele está aqui nessa lista. Ele pode ser was ou were. A gente já estudou o verbo to be várias vezes, ainda vamos continuar vendo, porque enquanto a gente precisar estudar inglês, a gente precisa do verbo to be. E aqui nós temos o passado particípio. Ou seja, se eu quiser construir uma sentença no passado particípio com be, vai ficar have or has, que vai depender de quem, do nosso sujeito, mais o verbo no passado particípio. Qual é o passado particípio do verbo to be? A gente vai olhar lá para a nossa terceira coluna, que é o been. Have ou has been. Vou voltar um pouquinho lá para o nosso primeiro slide, para a nossa primeira situação. Olha aqui a primeira situação, a primeira imagem. A gente tem um exemplo de presente perfeito, que é uma situação que está inacabada. E como é que eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza por duas coisas, porque a situação está inacabada por conta da imagem, a imagem me diz isso. Mas se a Amanda não tiver uma imagem, como é que eu vou saber que essa sentença está no presente perfeito, que é uma situação inacabada? Pelos elementos da estrutura. I've been. Esse I've aqui é a contração do I have. Da mesma forma que eu contraio o verbo to be, eu posso contrair também o verbo auxiliar have ou has. Então, I have been. Então, a minha estrutura tem as duas coisas que uma sentença no presente perfeito existe. O have ou has, que é o primeiro elemento, e o been, que é o passado particípio do verbo to be, um verbo irregular. Como é que eu sei que é irregular? Porque está aqui na minha lista. Então, sempre que eu vou construir o presente perfeito de um verbo, de uma estrutura, eu tenho que usar o have ou has, que é a primeira coisa, o primeiro elemento. E quem é o segundo elemento? O verbo no passado particípio. Se o verbo for regular, eu coloco o sufixo ed, normalmente. I have worked too much this week. Eu trabalhei demais, eu venho trabalhando demais essa semana. Nesse caso aqui, o nosso verbo é regular. Work, trabalhar, worked, trabalhei. Então, eu tenho os dois elementos que a sentença exige. O have, or has, e o verbo no passado particípio. Como é um verbo regular, aqui eu coloco o sufixo ed. No nosso caso lá do balão, por que eu não coloquei o ed? Porque o be, como nós vimos aqui na lista, é um verbo irregular. Então, eu tenho que olhar para a terceira coluna, que é a coluna dos verbos no passado particípio, ok? And here we have another example of irregular verbs. The verb speak, o verbo falar, também é outro exemplo de verbo irregular. He has spoken, ele vem falando. Por que nesse caso aqui, ó, ele está usando has e aqui ele está usando have? Justamente a diferença que eu estava dizendo para vocês. Se for terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos o has. Então, o que a gente precisa para colocar uma sentença no presente perfeito? Duas coisas. O have ou has e o verbo no passado particípio. Se o meu verbo for regular, o que acontece? Eu apenas acrescento o sufixo ed. E se o meu verbo for irregular? E como é que eu vou saber que esse verbo é irregular? Verbo irregular são todos os verbos que estão aqui nessa lista, ok? Então, eu tenho que olhar para a terceira coluna, que aí eu vou saber qual é o passado particípio dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo buy, comprar. Qual é o passado particípio dele? Bought. O verbo choose, escolher. Qual é o passado particípio dele? Chosen. Então, sempre olhando para a terceira coluna. Amanda, e o passado simples? Passado simples não é novidade para a gente. Como é que a gente constrói o passado simples? Se o meu verbo for regular, o que eu faço? Verbo mais o sufixo ed. E se o meu verbo for irregular, Amanda? Se é irregular, o nome já disse, não tem regra. Eu tenho que olhar para a lista. Então, aqui já é a nossa segunda coluna. Passado simples
dos verbos, ok? Se o meu verbo for regular, I worked too much yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Isso aqui, nós entendemos que é uma ação concluída. Hoje ele está trabalhando? Não, ele trabalhou muito ontem, porque eu estou usando o passado simples e o passado simples denota ações concluídas, ações acabadas, ações que não têm reflexo no presente. Se eu colocasse I have worked too much, aí eu estaria transformando no presente perfeito, ou seja, quer dizer que ele ainda está trabalhando. Então, é muito importante a gente entender essa diferenciação, porque pode comprometer o nosso entendimento em uma sentença de interpretação de texto, ok? E se o verbo for irregular, segunda coluna da lista dos verbos irregulares, que é aquela lista que está ao final do material de vocês, que eu trouxe aqui um pedacinho dela. Ela não é só isso, certo? Por exemplo, mais uma vez o verbo speak, que é o verbo falar. É um verbo irregular e está lá na lista dos verbos regulares. Então, para eu saber qual é o passado simples do verbo speak, eu vou lá na forma base e vou procurar o verbo speak, porque aqui não apareceu. Ele está só uma parte da tabela. Aí achei o verbo speak na sua forma base, aí vou ver como é que ele fica na segunda coluna, ou seja, que é o passado simples. O passado simples do verbo speak é o spoke. I spoke with my teacher before the class. Eu falei com a minha professora ou meu professor antes da aula. Ação acabada, ação concluída. Não tem mais o que discutir aqui, ok? Let's continue. And here I bring to us the use of present perfect and simple past. Eu trouxe para a gente aqui os usos do presente perfeito e do simple past. São detalhes importantíssimos, mas o que a gente tem que colocar dentro da caixinha? O que a gente tem que sair daqui entendendo? Que o presente perfeito eu uso para situações que não acabaram, que não foram concluídas, ações incompletas. E o simple past a gente usa para ações concluídas, ações acabadas. Ok? Present perfect. Ações incompletas que começaram no passado e continuam até o momento que se fala. Uma experiência de vida ou uma ação concluída com algum resultado no presente. Amanda, por favor, uma de cada vez. Vamos lá. No caso de ações incompletas que começaram no passado e continuam até o momento que se fala, ou seja, ações que não terminaram. I washed my car. Eu estou lavando, eu estou limpando o meu carro. Ou seja, está no processo de lavagem. Ele não terminou. Agora, se eu quero dizer que eu concluí essa ação, que eu já lavei o meu carro, aí aqui sim eu vou empregar quem? O passado simples. I washed my car. Então, se eu vejo essa estrutura de passado simples, eu já subentendo que, opa, o carro já foi lavado. Não tem mais o que ser feito. Também posso usar o presente perfeito para uma ação concluída na vida de alguém que não morreu, ou seja, uma experiência de vida. My brother has been to Egypt 3 times this year. O meu irmão foi ao Egito, né? Tem ido ao Egito 3 vezes esse ano. O ano ainda não acabou. E o meu irmão ainda está vivo. Eu posso subentender isso aqui pelo contexto. Agora, se for uma ação na vida de alguém que já morreu, uma pessoa importante, uma pessoa proeminente, aí sim, eu tenho que usar o passado simples, porque é algo que já foi concluído. Se a pessoa já morreu, ela não tem como efetuar essa ação novamente. Né? Pablo Neruda went to Spain 3 times. Pablo Neruda foi à Espanha 3 vezes. Ó, então, notando que no primeiro caso, ao Egito 3 vezes. O irmão dele ainda está vivo e ele pode ir mais 3, 4, 10, quantas vezes ele quiser. Provavelmente, a Espanha. Ok? Então, é uma ação concluída na vida de alguém que já morreu. Se eu tenho uma ação concluída, eu acabei a ação se concretizou, mas isso reflete em alguma coisa no presente, eu também tenho que usar, nesse caso, o presente perfeito. I have to use, in this case, present perfect, ok? I've lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Provavelmente eu não consigo entrar em casa ainda, ou seja, ele está procurando. Se ao invés de eu colocar a estrutura do presente perfeito e colocasse só presente simples, aí sim, perdi a chave, mas isso não refletiu em nada. Provavelmente já encontrei
logo em seguida. I lost my keys yesterday. Eu perdi as minhas... É o caso aqui desse exemplo aqui. Eu perdi as minhas chaves ontem. It was terrible. Isso foi terrível. Mas aí resolveu, eu consegui achar de novo. Eu posso ter esse entendimento quando eu olho para essa sentença. Porque se é um passado simples, eu entendo que o problema já foi resolvido. A situação já foi contornada. Agora, se é presente perfeito, não. A situação ainda não foi resolvida, a situação ainda não foi contornada, a situação ainda não foi acabada. Ok? Esse quadrinho aqui é só para a gente entender, né? Aquilo que eu estava dizendo para vocês. De todos esses entendimentos, todos esses conceitos que a gente estava vendo aqui, o que a gente tem que levar? O que vai ser a diferença básica? Que o presente perfeito eu uso quando o meu período, o meu tempo ainda não acabou, ou seja, a situação ainda reflete no meu presente. Agora, se for um período de tempo acabado, acabou a ação, finalizou, aí sim, eu uso o passado simples. Eu digo assim, ó, I have seen 3 movies this week. Eu venho assistindo 3 filmes essa semana. This week. Nesse caso, a semana ainda não acabou. Ou seja, então a ação não foi acabada. Not finished. Agora, se eu falo, I saw 3 movies last week. Eu vi 3 filmes na semana passada. Last week, última semana, semana passada. Então, é um período de tempo acabado. The time period has finished. Ou seja, a semana passou, foi embora. Não tem mais o que ser discutido aqui, ok? Então, essa é a diferença básica. Período de tempo que não foi acabado, a gente usa presente perfeito. Período de tempo acabado, ação acabada, ação concluída, passado simples, ok? And people, here I bring some examples for you to practice these statements, ok? Trouxe aqui algumas atividades, alguns exercícios para a gente praticar esse entendimento, tá certo? Como isso pode ser cobrado de vocês. Não vai ser cobrado de vocês que vocês construam sentenças no presente perfeito ou no passado simples. Vai ser cobrado de vocês que vocês entendam a diferença entre o uso de um e o uso de outro, porque vai interferir na interpretação textual de vocês, ou que vocês saibam identificar as estruturas, como é o caso desse exemplo que eu trago aqui para vocês. Find the comic strip, one sentence that's in the present perfect tense. Para vocês identificarem nessa tirinha uma sentença que esteja no presente perfeito, ok? O que é que uma sentença... Quando que vocês se depararem com esse tipo de questão, a gente tem que se perguntar, a primeira coisa é a estrutura. Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês a estrutura. É uma espécie de formulazinha matemática, que muitas vezes pode parecer chato, mas que é essencial para a gente resolver esse tipo de questão. Então, o que uma sentença tem que ter para estar no present perfect? Nós vimos que tem que ter 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Ou o verbo auxiliar have, ou has, e a gente viu que o uso de um ou de outro, se é had ou se é has, vai depender do sujeito, né? Então, esse aqui é o primeiro elemento que uma sentença tem que ter. E o segundo elemento, que é quem? O verbo. Só que o verbo o quê? No passado particípio, ok? Então, a gente vai ter que encontrar dentro dessa tirinha uma estrutura, uma frase que tenha esses 2 elementos. Porque se a gente encontrar uma frase, uma estrutura que tem esses 2 elementos, nós encontramos a nossa resposta. Ok? E onde é que está a nossa resposta aqui? I've decided to take up woodworking. Eu decidi assumir a marcenaria. Amanda, como é? Assim, eu não estou conseguindo visualizar. Cadê aqui os 2 elementos que são necessários? Ó, vamos observar aqui. I've decided. Esse I've é a contração. Vocês lembram que eu falei anteriormente para vocês que a gente pode contrair? Então, esse I've é a mesma coisa do I have. Opa, já tem o primeiro elemento da minha estrutura. Qual é o primeiro elemento? O have
ou has. Embora contraído, mas está aqui, não deixa de ser. E qual é o segundo elemento? É o verbo no passado particípio. Está aqui o decided. O decided é o passado particípio do verbo decide, verbo decidir. Como é um verbo irregular, a gente faz o passado particípio, acrescentando apenas o ed ao final. E se não fosse regular, o que nós iríamos ter que fazer? Recorrer lá à terceira coluna da lista dos verbos irregulares. Opa, então eu encontrei a frase que tem os dois elementos que constituem uma sentença no presente perfeito. Então, ele o quê? I decide, Garfield. I decide to take up woodworking. Garfield, eu decidi assumir a marcenaria. Então, agora ele vai tomar conta da marcenaria. Então, eu já encontrei a minha sentença, a minha resposta. Qual é a minha resposta? I decided to take up woodworking. Ok? Então, marca aqui essa sentença. The next question. Próxima questão, né? Trouxe aqui já em português, porque dependendo do tipo de prova que vocês vão fazer, normalmente o texto é em inglês, mas o comando é em português e as alternativas em português. Mas outra prova que vocês vão vir a fazer, concursos ou outros tipos de vestibulares fora Enem, já é tudo em inglês. Então, a gente tem que trabalhar com as duas perspectivas, tá certo? Então, aqui eu tenho que relacionar as colunas classificando essas expressões de acordo com o tempo verbal. Para separar, tá? Só um errinho aqui de digitação. Então, nós temos aqui, ó, simple past, present perfect and present perfect continuous. Eu tenho que associar a cada uma das sentenças. Lembra de cara que eu disse para vocês que toda vida que nós virmos essa expressão continuous, é porque o meu verbo tem que estar no ing form, ok? Wing form. The first sentence. Human engineering has been tracking earthquakes. Aqui o que nós temos? Nós temos o has, nós temos o been, e temos o nosso verbo principal no ing. Nós temos 3 estruturas. E lembra da formulazinha matemática que eu falei do present perfect continuous? Present perfect continuous tem que ter o quê? O have, o has, o been e o verbo principal no ing. So, our first sentence is in this present perfect continuous. Here we put letter C. Second sentence. Some quakes have been disastrous. Have and been. We have here the first structure and the second structure. Nós temos aqui o have ou has, no caso a nossa sentença é o have. E o been, que é o passado particípio do verbo to be. Ou seja, se eu tenho have ou has e o passado particípio de um verbo, a gente está falando de quem? Está falando do present perfect. So, on letter B, we have present perfect. And finally, Dr. Silber said that the process. Continua a sentença, né? O que é interessante a gente observar aqui? Said. Nós não temos aqui have, nós não temos has nessa sentença, nós não temos o verbo no ing form. Nós temos apenas o passado simples do verbo say. Say é um verbo irregular, tá? Ele tá lá na listazinha, que é o verbo dizer, falar. E o passado simples dele é o said. Então, aqui a gente tem um exemplo de simple text, letter A, ok? First, we have present perfect continuous, letter C. Second, we have present perfect, letter B. And third, we have simple past, letter A. Okay, people? Everything okay? Everything under control? I hope so. Another question, another example. This question is similar to another question. Essa questão aqui, ela é semelhante àquela questão que eu trouxe para vocês. Essa daqui. Só que a diferença é que essa daqui, ela tá toda em inglês, mas a ideia basicamente é a mesma. Só que aqui nós temos duas sentenças para a gente classificar. Number 1, this has given the clinic competitive advantage. And number 2, the base of individual custom has been growing 42% a year since 2008.
are respectively under. Essas sentenças estão respectivamente em que tempo verbal? Respectivamente. Então, tenho muito cuidado também com esses comandos, tá? Respectivamente. Porque a gente tem que seguir a ordem. A primeira está em que? A segunda está em que? Então, a gente tem que seguir essa ordem. Se nós observarmos aqui, ó, has given. Have ou has, primeiro elemento. E o given é o passado particípio do verbo give, dar. Então, se eu tenho a estrutura have ou has e o passado particípio, ou seja, aqui é porque estou falando de que? Present perfect. Eu já sei que é presente perfeito. Qual das minhas opções eu tenho lá, entre de A a B, que já começam com o presente perfeito? Letter A, past perfect, já elimino a letra A como minha opção. Não pode ser. Present perfect, letter B, present perfect passive and present perfect. Não existe esse negócio de presente perfeito passivo. Just present perfect. Só presente perfeito. Então, aqui eu já elimino também a letra B. Letter C, present perfect. Opa, pode ser. Can be this answer. And letter D, present perfect too, can be. Ok? Também pode ser. Então, a gente tem que olhar agora para a segunda sentença. Só que vocês lembram que eu já disse que não existe essa história de presente perfeito passivo. Olha aqui a nossa segunda opção. Present perfect passive. Não existe isso aqui, né? Então, a gente já, de cara, tira a letra C. Sobra como resposta a letra D. Estão vendo que eu só analisei a primeira sentença. Eu vou analisar a segunda também para a gente confirmar, para a gente ter certeza que é. Então, de acordo com a letra D, está dizendo que a primeira sentença é presente perfeito e a segunda sentença está no presente perfeito contínuo. Present perfect continuous. Let's check. Vamos checar, vamos conferir. Has been growing. O que é que uma sentença tem que ter para estar no present perfect continuous? 3 elementos. Quais são os 3 elementos do present perfect continuous? O have e o has. Opa, tem, tá aqui. Ok, tem o primeiro elemento. O been, opa, tem, segundo elemento. E o verbo principal no ing, growing. Então, realmente, essa nossa segunda sentença está no present perfect continuous. So, our answer is letter D. Okay, people? Everything okay? People, see you next class. Have a nice week. Have a nice weekend. Okay? See you later. Bye-bye. Take care of yourself.